Boa noite, graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, é muito gostoso poder participar desse culto, e esse final de semana foi bem especial, né Jefferson? Estou pregando desde ontem, né, em todos os cultos, e tem sido muito gostoso, e a cada reunião, Deus tem falado mais à igreja, Deus tem falado mais comigo, né, e eu tenho aprendido muitas coisas do Senhor. Esse ano foi um ano difícil, não foi não? Quem acha que 2016 foi difícil, foi apertado? Foi difícil, não precisa levantar a mão, não, eu levantei só por modo de expressão, assim, por modo de falar. Mas, rapaz, foi um ano difícil financeiramente, teve gente que ficou doente, teve gente que teve problema até espiritual, né, na sua cela, na sua casa. Foi um ano de guerra, foi um ano muito difícil, e o ano está acabando, e eu queria que nós não entrássemos no modo off agora, né, offline, esperando o ano acabar e falando assim, não, ano que vem é outro ano. O melhor de Deus para as nossas vidas ainda é esse ano. Nós ainda temos muito para viver em Deus, nós temos muita coisa para conquistar em Deus, nós temos muitas portas a serem abertas para as nossas vidas em Deus. Né? O nosso ano não, a nossa vida não muda assim no dia 1º de janeiro, na virada do ano. Mas as coisas mudam a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor. Se você se ajoelhar na presença do Senhor agora, a sua vida muda agora. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele age, Ele é um Deus que Ele interfere, e Ele age na vida do seu povo, Ele conversa conosco, e Ele quer conduzir a sua igreja a ter uma vida de santidade, a ter uma vida na presença dEle. Glória a Deus, é muito gostoso falar sobre isso. Eu estava lendo durante algum tempo, já falei isso em todos os cultos, vou falar nesse também, né? A minha esposa está grávida de um menino, né? E o nome dele vai ser Estevão, né? Por causa de Atos mesmo, Atos dos Apóstolos. Sempre admirei muito a história de Estevão. E quando a Bíblia fala dele, fala que ele era um homem cheio de fé e do poder de Deus. Já pensou? Você ser reconhecido assim, as pessoas falam, o Rafael quem? Aquele cheio de fé e do poder de Deus. Olha, muito gostoso. E eu estava lendo um pouco a história dele. Ele faz um resumo lá em Atos 7 sobre, não vou falar sobre Atos 7, abra sua Bíblia em Êxodos capítulo 2, versículo 11 em diante. Mas só para você anotar, lá em Atos, no capítulo 7, ele faz um resumo da história dos patriarcas, né? E ele prega ali, tem uma pregação muito poderosa, né? E inclusive depois dessa pregação, ele foi apedrejado e morreu por causa de pregar a palavra de Deus, né? Porque ele foi muito ousado em falar, em fazer o que Deus mandava ele fazer. E ali ele cita um pouco da história do personagem que nós vamos ler hoje. Nós vamos aprender hoje com a vida de Moisés. Tá? Moisés, nós vamos aprender com a vida dele. Por quê? O tema dessa mensagem é fazendo a coisa certa do jeito certo. Tem como você fazer a coisa certa, mas da maneira errada. Tem como você fazer a coisa certa, com a intenção certa, com o coração certo, mas com as atitudes erradas. Então nós vamos aprender com a vida de Moisés a fazer a coisa certa do jeito certo. Nós vamos ouvir um pouco, só para vocês saberem aonde se passa o texto. Eu não vou ler toda a história de Moisés, porque é muito grande. Tá? Eu vou ler apenas Êxodos capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15, que é um fato, uma parte pequena da vida de Moisés. Mas, hoje o Mini, né, vocês ouviram a tia Vasti falando, está aprendendo sobre José, né, sobre a vida de José. Acontece que José, ele, vou começar da vida dele mesmo, ele era filho de Jacó, né, e José tinha uma túnica colorida, né, muito especial a túnica dele. Ela tinha muitas cores, e nós sabemos que as cores... Ô Sabiá, presta atenção aqui. Obrigado. Nós sabemos que as cores, elas, naquele tempo, elas eram muito caras. Né? Para você ter um tecido colorido, era algo caríssimo para se ter. E José, ele tinha um tecido colorido, e esse tecido, essa roupa dele, o dava o privilégio de não participar dos afazeres domésticos também na casa. Ele não precisava trabalhar. Né? E por causa disso, os irmãos deles ficaram muito bravos com ele, mas tão irados ao ponto de desejarem a morte de José. E os irmãos se juntaram e tramaram matar ele.
matar José. E aí eles fizeram o seguinte, levaram ele para o deserto e tal, e falaram, vamos matar ele agora. Aí eles entraram num consenso, acho que teve aquele do deixa disso, sempre tem, né? Não, deixa disso, vamos matar não, vamos só vender ele como escravo. Venderam José como escravo, jogaram ele num buraco, passaram os mercadores lá de pessoas, de escravos, o venderam como escravo. E aí a história dele, ele lá na casa de Potifar, né, ele foi crescendo, foi sendo reconhecido ali, até que ele se tornou um líder naquela casa, um diretor, alguém que cuidava, né, um gerente que cuidava de tudo naquela região. Então ele era uma pessoa muito importante ali naquela região. Só que a história de José vocês já conhecem, né, a mulher de Potifar, ela tentou, ela aliciou o rapaz, né, o jovem José, né, e como diria o Domício, ela fez uma portifaria com ele, né, não foi boa. Na minha cabeça foi mais engraçada, mas ela fez ali a patifaria com José, e ele estava ali numa posição estratégica, uma posição boa, mas ele foi preso, foi lançado na prisão, e ele quase apodreceu na prisão, literalmente, ficou muito tempo ali, e ninguém se lembrava dele. As pessoas que ele ajudou na prisão esqueceram dele, mas Deus não se esqueceu dele, né? E aí ele foi honrado, aí ele teve a oportunidade de revelar um sonho do faraó, o faraó o reconheceu e ele foi colocado ali como um governador no Egito, como a pessoa mais importante do Egito, depois do faraó, né? Então ele era a segunda pessoa mais importante do mundo naquele tempo, né? Então José, ele conduziu o Egito, ele ajudou o Egito a passar por uma crise terrível. E aí ele teve a oportunidade, a família dele estava passando por necessidade e veio até o Egito, né? E no Egito, eles vieram até o Egito para buscar alimento. Chegaram no Egito, José teve a oportunidade de perdoar os seus irmãos e de cuidar da sua família. E a sua família estabeleceu morada no Egito, e ali moraram. Mas a Bíblia nos diz o seguinte, que conforme o tempo foi passando, entrou no trono, né, surgiu um faraó que não conhecia José. Esse faraó, ele não conhecia a história de José, ele não lembrava, ele não sabia nem quem era, e ele não reconhecia a importância de José. E sabe o que aconteceu? O faraó começou a escravizar os israelitas, e os israelitas foram colocados ali sob julgo, né? E durante um período, eles começaram a ser escravizados, a serem maltratados, a serem perseguidos, né? E foram colocados como um povo, né, subjugado, um povo escravo no meio dos egípcios. O texto não fala, né, mas alguns estudiosos estipulam entre 600 a 7 mil homens adultos que estavam entre os israelitas e 2 a 3 milhões de pessoas. Esse era o número dos israelitas, mais ou menos, que estavam no Egito. Então era um povo que crescia muito, era um povo que era muito próspero, porque, como vocês sabem, tinha uma promessa de Deus para Abraão, lá atrás, né? Tinha uma promessa de Deus para Abraão, que ele seria pai de multidões, que as gerações dele seriam abençoadas, que as gerações dele seriam prósperas. Então esse povo começou a crescer, e a se multiplicar, e a ter filho, a nascer gente, até que eles chegaram a cerca de 3 milhões de pessoas. E ali no Egito começou a se tornar uma situação insuportável. E o faraó, ele teve medo. Os egípcios começaram a temer, né? E a pensar assim, poxa, são 3 milhões de pessoas aqui no meio da gente. Se esse povo quiser, eles tomam o poder aqui, não é não? Eles vão começar a revolucionar, estão crescendo muito, eles são muito prósperos, eles estão muito férteis, e tudo que eles fazem parece que é melhor, parece que acontece melhor, então tem que fazer alguma coisa. E o faraó, então, ele numa forma de intimidar e também de ceifar a genealogia, ceifar os israelitas, ele fez um decreto, ele assinou um decreto que ordenava o assassinato de meninos abaixo de 3 anos. Já pensou que coisa terrível? Você morar num país onde tem um decreto que vai falar assim, para morrer todos os meninos de 3 anos para baixo, recém-nascidos. Essa semana teve a notícia lá de Alepo, né? Alepo, lá na Síria, aquela cidade onde os pais pediram autorização para as autoridades religiosas para assassinar as suas filhas
né, e também as suas esposas, para que essas mulheres não fossem estupradas pelos exércitos que estão ali na região. Já pensou que situação terrível? Quando eu li essa matéria, eu fiquei muito chocado, eu fiquei muito abalado, eu orei muito por esse povo, eu pedi para Deus ter muita misericórdia, eu me senti um sentimento de incapacidade, eu não sou nada. Ali eu percebi, eu não sou nada. Tem gente pensando em matar a filha para proteger de estupro, de violência, e eu não posso fazer nada, né? E nós como igreja só podemos orar, clamar a Deus, falar: Deus, intervenha nessa realidade. Então esse era o ambiente ali, era um ambiente de morte, era um ambiente de medo, era um ambiente de tortura mesmo extrema. E os pais, os que não abortavam, tinham que entregar os seus filhos para os soldados, e os soldados matavam esses meninos. E nesse contexto, nessa realidade, foi onde nasceu Moisés. Já pensou? Você está lá matando as crianças e sua mulher engravida, né? E aí ele nasceu, ele cresceu. Eu imagino que a gravidez até é fácil de esconder. Eu lembrei de um caso de uma moça que já escondeu uma gravidez. Eu já conheci uma menina que escondeu uma gravidez. Alguém conhece alguém que já conseguiu esconder uma gravidez muito tempo assim? Eu conheci uma moça que ela escondeu até os 7 meses a gravidez dela. Só que ela usava moletons, ela usava roupa muito larga, né? Ela já era meio humano assim, né? Ela usava umas roupas meio largonas e tal, então a gente não percebia muito nas roupas. Mas essa moça, ela era goleira de um time de handball, né? Ela, mais do que isso, ela era goleira da seleção estadual de handball, né? Quem já jogou handball aqui ou conhece as regras? Conhece as regras? Você já jogou handball? Tem um macete. Para quem não sabe, quando o goleiro começa a pegar tudo, ele não deixa entrar gol, não deixa vazar nada, é bola na cara. O pessoal do ataque começa a jogar a bola no goleiro e não mais no gol. Por quê? Para o goleiro ficar com medo. E aí ele vai ficando com medo, vai ficando acuado, com medo de levar bolada, e aí fica mais fácil você fazer gol. Agora você imagina uma moça de 7 meses, grávida de 7 meses, goleira titular de uma seleção estadual de handball, né? Foi essa a situação. Ela escondeu essa gravidez, não fez nenhum exame, não foi no médico, não fez pré-natal, não fez absolutamente nada. Ela ficou ali. E aí o dia que a gente descobriu foi num jogo, né? Ali foi numa situação toda que aconteceu, em que ela estava muito acuada, né? E tacando, e ela nem defendia mais o rosto, ela defendia a barriga só, né? E aí a técnica dela falou com ela, né? E perguntou: está acontecendo alguma coisa? Você está muito diferente e tal. E essa moça teve que falar, falou: olha, eu estou grávida, né? E de 7 meses. E aí foi que depois de 7 meses que ela foi no hospital, foi no médico. Eu estou dizendo isso porque eu imagino que ali não foi tão difícil. Foi difícil esconder a gravidez, mas esconder uma criança já começa a ser mais difícil, né? Eu lembro que a Esther, quando nasceu, ela era desse tamanhozinho assim, né? Hoje ela tá enorme, já tá uma moça, né? Com 1 ano e meio já. Ela era bem pequenininha, né? E o chorinho dela era gostosinho de ouvir, assim, né? Ela chorava assim: ué, né? Então ela chorava baixinho, eu ouvia assim, eu falava: ai, que gostoso esse chorinho dela, né? Aí eu ouvia o chorinho dela, dava uma mamazinha dela e fazia. Mas depois, com o tempo, ela foi ficando mais, né, com a garganta mais forte, né? E agora parece um soprano, assim, ela dá uns gritos que chega a dói meu ouvido, de tão alto que ela grita. Ela começa a gritar, ela começa a chorar no berço. A gente não vai lá, ela vai chorando, e a gente não vai, ela vai aumentando a potência, né? Ela vai aumentando. Daqui a pouco tá os vizinhos batendo lá na porta, falando: ô, né, o que você está fazendo com essa menina? Porque uma criança, ela conforme vai se desenvolvendo, vai ficando mais difícil. E aconteceu que a situação começou a ficar insuportável ali na casa de Moisés, não tinha mais como esconder. E essa família, ela teve que tomar uma decisão. Ou eles matavam o filho, ou eles entregavam os filhos para os soldados, ou eles entregavam nas mãos de Deus. E falava: Deus, eu não posso mais, faz alguma coisa. E Moisés, ele foi protegido por Deus desde o ventre da sua mãe, desde o início, né? Deus foi providenciando as situações. Aí ele foi colocado ali num cestinho, e ele foi colocado naquele cesto, dentro de um rio, daí colocaram ele no rio, né? E ele foi conduzido
pela água, por Deus mesmo. O Espírito Santo foi soprando, não está na Bíblia, mas eu acho que foi assim, né? O Espírito Santo que foi empurrando assim o cestinho dele e conduzindo ele até onde estava a filha do faraó, e essa moça o criou como um filho. Não tem como não ter sido Deus a conduzir a vida de Moisés dessa maneira. Eu já tentei andar de caiaque, né? Eu não consigo nem ficar em pé num caiaque. Você imagina um bebê dentro de um cesto num rio, numa correnteza. Não tem como. Se não for Deus cuidando da vida dele, protegendo ele, nada, não teria como ele ter sobrevivido a tudo isso. E nesse contexto, esse era Moisés. Moisés, filho de um povo com uma promessa, mas que estava sendo oprimido. Moisés, que tinha um destino de morte, mas sobreviveu. Era de uma família de escravos, mas foi criado na realeza. E o texto fala aqui, quando Moisés tinha em torno de os seus 40 anos de idade, né, é onde o chamado dele começou a acontecer. Então, no texto, Êxodo 2, versículo 11. Calma aí. Êxodo 2, versículo 11 em diante, diz o seguinte: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar para todos os lados, e tem uma versão que eu gosto bastante, que ela fala que ele olhou de uma banda e outra. Ele olhou para um lado e para o outro. E não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, ao que estava batendo: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me, como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Eu vou ler só até aqui o restante da história de Moisés. Você pode continuar lendo e talvez você já até conheça. Mas, então nós vamos aprender hoje com a vida de Moisés, que nós temos que fazer a coisa certa do jeito certo. Faça a coisa certa do jeito certo, no tempo de Deus e segundo a vontade de Deus. Essa noite é um momento onde você vai refletir sobre o seu chamado e sobre o seu propósito de vida. Por que você foi criado? Primeira atitude, primeira ação que nós podemos aprender com Moisés é que ele identificou o seu chamado. Ele sabia para que ele foi chamado. Ele sabia o propósito de vida dele. Ele sabia o porquê ele foi conduzido até este momento. Há um historiador chamado Joséfo, que a Bíblia não fala, mas há manuscritos antigos, né, que nos falam sobre isso, há manuscritos egípcios, que falam que Moisés, ele era um grande general egípcio. Ele era um homem de batalha, ele era um homem de guerra, e que ele venceu batalhas importantes para o Egito. Moisés era um guerreiro. Moisés, ele era um homem valente, ele sabia como guerrear, ele sabia como conduzir um exército. E também, nós vemos lá em Atos, né, quando Estevão fala que Moisés adquiriu todo o conhecimento egípcio. Ele foi criado, ele foi ensinado em toda a sabedoria do Egito. Moisés era um homem capacitado, ele era um homem forte, ele era um homem valente, ele era um líder, ele sabia o que fazer, ele sabia como fazer, mas ele fez da maneira errada. Talvez você está aqui nessa noite e você está como Moisés, você sabe o que fazer, você tem o seu chamado já falando ao seu coração. A primeira vez que Moisés teve um encontro com Deus, que ele viu Deus, foi ali na sarça ardente, mas com certeza Deus já estava incomodando, já estava falando ao seu coração sobre o chamado específico da vida dele. Moisés cresceu 40 anos
ali no castelo. Não foi a primeira vez em que ele viu um escravo. Não foi a primeira vez em que ele viu um israelita sendo oprimido. Não foi a primeira vez que ele viu alguém talvez sendo até assassinado. Um escravo. O escravo serve para isso. O escravo serve para apanhar e fazer o que você manda. Ele é o escravo. Ele não tem voz. Ele não tem direito nem ao seu próprio corpo. Ele não tem direito a nada. Talvez Moisés ali no palácio, ele tinha alguns escravos que o serviam, alguns israelitas que o serviam. Tinha alguém que cuidava da sua comida, tinha alguém que cuidava da sua roupa, tinha alguém que cuidava da limpeza, tinha gente até para trocar as roupas dele, para trocar as vestes dele. Ele era um guerreiro. Ele tinha escravos que o acompanhavam também nas guerras. Ele tinha escravos que estavam lá para carregar os mantimentos, para carregar as armas. Escravos até que morriam ali em batalha. Moisés já sabia da situação. Moisés, ele já sabia que haviam escravos. E isso começou a incomodá-lo. E isso foi chegando a uma situação em que ele disse, não dá mais para suportar. Qual é essa situação na sua vida? Talvez o seu chamado seja a conversão da sua família. Talvez o seu chamado seja esse. Você foi chamado para quê? Para testemunhar na sua casa. E você falou assim, eu não aguento mais, não dá mais. Todo dia é uma coisa diferente na minha casa, eu estou vendo a minha família se afundando. E eu não aguento mais. E aí você não vê que Deus não está mais fazendo as coisas, Deus não age logo, e você fala, é tempo de agir. Talvez o seu chamado, você é uma pessoa muito importante, você tem uma empresa muito grande, você é um chefe, é um líder, e você está ali naquele lugar, você foi capacitado para ser um líder. Você passou por muitas coisas na sua vida, e você sofreu, você batalhou, e você está ali naquela posição. Talvez o seu chamado seja cuidar daqueles funcionários, seja ganhar essas pessoas para Jesus, seja falar do amor de Deus para eles. Ou você pode ter um outro chamado, um chamado específico. Talvez você, assim como eu, ficou muito mexido com a questão da Síria. E Deus fala com você, o seu chamado é lá. Ou como a família Petelli, teve um chamado específico, falaram, o seu chamado não é aqui, é para um outro país, é para um outro povo. Ou assim como há 2 finais de semana atrás, Deus tem nos incomodado muito sobre a questão do aborto. E nós temos falado sobre isso, e nós temos agido sobre isso, nós temos orado e pensado como nós vamos agir, o que nós podemos fazer nessa questão. Qual é o seu chamado? Qual é o seu motivo de vida? Para que você nasceu? Moisés sabia que tudo o que ele passou para chegar ali, não era para que ele tivesse uma vida boa, uma casa no palácio, não era para que ele tivesse lá uma fazenda no Pantanal, e fosse lá descansar e ficar de boa ali, né, no Pantanal do Egito, né, tinha Pantanal lá, para ele ir lá todo final de semana. O chamado dele não era para isso. Ele podia muito bem pensar, bom, já sofri nessa vida, hein? Quase morri quando era criança, né? Ó, minha família, eu que dei certo, né? Dei sorte, fui criado por uma família boa, cresci e fui aqui, ó. Agora eu vou, 40 anos já, não estou no Brasil, né, para aposentar com 70, aí eu estou aqui, 40 anos já dá para eu encostar meu barquinho aqui, ficar só agora sombra e água fresca. Já ganhei muitas batalhas, já fiz. Agora é tempo de descansar. Ele sabia que o chamado dele não era esse. Ele sabia que o chamado dele era para libertar aquele povo. E a palavra fala que Moisés teve a ideia, né? E aí em Atos fala que ardeu no seu coração o desejo de ir visitar os seus irmãos. Lá em Atos 22 fala isso. Ardeu no coração de Moisés. O que arde no seu coração? O que tem te incomodado? O que tem mexido com você? O que? O que tem mexido com você? No caso de Moisés, era a libertação do povo. Porém, segundo princípio que nós podemos aprender com Moisés, vença o desejo da carne. Não haja segundo a sua carne. Faça a coisa certa do jeito certo. Não adianta você fazer a coisa certa segundo a sua carne, do jeito errado, da maneira errada. Moisés, a palavra fala
que Moisés ele foi lá passear no meio do povo e ele sentiu um desejo, e ele foi chegando lá, ele já sabia onde era, ele sabia onde ficavam os escravos, ele sabia onde aquele povo estava, e ele falou assim, não dá mais, chega, é hoje, alguma coisa tem que acontecer diferente, eu vou lá. E ele foi, e aí chegando lá, juntou a fome com a vontade de comer. Ele já estava com aquilo fervendo no seu coração, e ele viu um egípcio maltratando um israelita, alguém do povo dele, alguém dos filhos de José, dos filhos de Jacó, que estavam ali, alguém da sua família, estava sofrendo uma opressão. Ele teve uma oportunidade de já começar um propósito lindo de Deus para a sua vida. Mas Moisés deu abertura para a carne. A palavra fala que ele olhou para uma banda, né, não é banda não, para um lado, e ele olhou para o outro. Ele olhou e ele viu que ninguém estava vendo. Carne. Nós sabemos que é carne. Sabe quando você sabe que é carne na sua vida? Quando você tem que se certificar de que ninguém está sabendo. Você está lá na sua casa, no seu casamento, e aí você fala, será que minha esposa está vendo? Será que meu marido está vendo? Será que meu líder de célula vai saber disso aqui? Né? E aí você fala assim, agora eu vou ligar o modo Rafael de viver. Desliguei o modo Deus, o modo santo, agora é o meu modo. Não é assim? Talvez seja lá na sua empresa, e você seja uma dessas pessoas que pensa assim, ó, negócio é negócio, igreja é igreja. Não é assim? Eu dou lá o dinheiro que precisa, é uma família missionária lá, quanto está precisando, pastor Jefferson? $1.500 só para a escola. Deixa que eu banco, pode bancar, pode fazer isso. Né? Mas na minha empresa ninguém mexe. Nos meus negócios eu sei como lidar. Aqui nesse negócio de igreja, né, a gente sabe como que é. Nem tudo é assim. Nem tudo é fácil. Ou talvez você haja de uma maneira obscura no seu casamento, no seu relacionamento com a sua esposa, no seu agir na sua casa, no seu agir com seus filhos, com seu marido. Você olha de um lado e para o outro. Chega na igreja e a família é perfeita, né? A família é margarina, propaganda de margarina. Aprendi essa semana com o pastor Jefferson. Né? É aquela família perfeita, é tudo lindo, tudo está rindo. Ai, meu filho, eu te amo, dá beijo no filho, né? dá beijo na esposa, chega de mão dada no culto com os dedinhos entrelaçados assim, e tal, abre a porta para a querida entrar, fecha a porta, ligou o som do carro, virou a esquina, já era, já comendo, você não sei o que, moleque, cala a boca, e não sei o que, já, pai, eu estou com fome, vai comer em casa, tem pão, né? E já é daquele jeito, né? Chega a ser um ogrão na sua casa, estou vendo, né? Mas, por quê? Porque você age de uma forma obscura, você olha de um lado para o outro, seja a sua vida uma coisa só, na igreja, na sua casa, no seu serviço, na onde você estiver, seja na faculdade, seja onde estiver. Ou talvez você seja um rapaz, uma moça solteiro. Quem é solteiro aqui? Tem algum solteiro aqui? Olha, só pouquinha gente. Mas levanta a mão mais um pouquinho aí. Levanta aí, Marlon, a mão. Isso, levanta a mão. Né? Às vezes você é um solteiro, e aí o tempo começa a passar, né? Já fiz a faculdade, já fiz o mestrado, já fiz o pós-doutorado. Estou aí, ó. Estou estudando e nada. Né? E nada de acontecer. E aí você olha para o lado, as possibilidades que você estava estudando já começam a sumir, né? É que nem no Big Brother, não tem um Big Brother? Você vai acabando, as pessoas vão sendo eliminadas, vai ficando preto e branca, né? Aí aquela menina que você olhava já ficou preto e branca. Aquele rapaz bom, bonito, que chegou na igreja novo, convertido, você respeitou, falou, Deus, eu vou deixar ele conhecer mais o Senhor. Aí nesse período já arrumou uma menina lá e já perdeu a sua chance. E aí você fala assim, Deus, deixa com o pai agora, que isso aí eu já fui bom nesse negócio de conquista. Né? Eu acho que o Senhor está muito preocupado com outras coisas. Deixa que agora eu resolvo. E aí você deixa Deus de lado, deixa a santidade de lado e começa a fazer concessões. E aí você vai se colocando numa situação onde você não tem mais como voltar. E aí o texto continua dizendo, e ele olhou para um lado e ele olhou para o outro. O que ele fez? Ele conversou com o egípcio? Não. Ele matou, ele assassinou o egípcio. A palavra não fala como, não fala se ele deu uma flechada, se ele deu uma espadada, se ele empurrou, se ele bateu com a pedra, se ele forcou, se ele deu uma guilhotina no cara lá. O que ele fez? Ele era um homem de luta, ele sabia como matar uma pessoa. Ele era um general, ele era treinado para isso. Mas o que a palavra deixa muito claro
é que ele assassinou. E não foi Deus quem mandou. Não foi Deus quem mandou. Ele fez isso conforme o seu desejo, conforme o que ele acreditava e conforme o que ele achou que era melhor. Mas ele fez isso sem achar que ele estava fazendo a coisa errada. Ele estava ali, ele agiu de uma maneira errada, de uma maneira precipitada, mas em momento algum fala que ele se arrependeu. Aí o que ele fez? Ele pegou o pecado dele ali, né, no caso o cadáver do rapaz, do homem, e ele enterrou na areia. Ele foi e ele ocultou aquele cadáver. Ele ocultou aquele pecado. Isso já aconteceu com você? Que você tem que fazer algumas coisas, algumas concessões, e você começa a esconder. Isso acontece muito no casamento, né? Às vezes sua esposa ou seu marido pergunta alguma coisa para você, e aí você fala uma mentira. Você não é um mentiroso. Não é mentiroso, você não mente. Você é uma pessoa certa, uma pessoa reta. Mas aí, para evitar confusão, você manda uma mentirinha desse tamanhozinho assim, né? E a esposa, ela é pior que o FBI para descobrir mentira. Né? A minha esposa, pelo menos, ela devia ser contratada pela CIA. Né? Ela fala só no meu tom de voz, ela já sabe já. Eu falo, tá bom, eu estou no teu lugar. Dela, por que você não olhou no meu olho que você estava falando esse negócio aí? Né? Aí ela começa a perguntar. E ela faz uma pergunta, daí você tem que começar a falar outra mentira para encobrir aquela mentirinha. Não, mas é que eu estava com fulano. Ela, mas o fulano não estava em tal lugar? Não, é que ele passou antes lá. Né? E aí você começa a mentir, a se afundar num pecado, a se afundar numa mentira, seja no seu casamento, seja na sua empresa. Às vezes o seu chefe falou alguma coisa para você, deu um prazo, você não conseguiu, você inventa uma mentira, mata alguém da sua família, né? Fala, não, é que eu estava no velório, é que alguém morreu, é que eu estava doente. E aí você começa a se afundar, a fazer concessões e a fazer acordo. Mas sabe o que acontece? Quando nós tentamos encobrir o nosso pecado, nós não sabemos encobrir o pecado. Nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para ser transparentes. Nós somos criados para ser sinceros, para ser verdadeiros. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus é verdadeiro. Deus é sincero, Ele é transparente conosco. E aí o nosso pecado, nós enterramos que nem Moisés. A gente enterra na areia. Só que o tempo começa a soprar, o tempo vai soprando, e aquele pecado, a areia vai saindo. E aquilo vai aparecendo. E aquela situação vem. O pecado é que nem a conta no cartão de crédito, né? Às vezes você vai lá, compra uma máquina de lavar ali, né? Ou compra um sofá, né? Compra um sofazinho, ele manda reformar o seu sofá no cartão de crédito. Aí você chega lá, não veio na fatura, você falou, beleza, não vou pagar. Mas no outro mês vem. Não é assim? Às vezes você deu aquela sorte, você estava naquele intervalo ali dos 10 dias, dos 40 dias da fatura. Mas no outro mês vem. E assim é o pecado. É que nem você passar no cartão de crédito. Não adianta. Eu nunca vi a Visa, Mastercard ou Elo mandar uma carta e falar assim, ó, tá vendo aquela compra que você fez aquele mês? Deixa quieto, que lá... Eu vi que você não estava nem preparado financeiramente para fazer aquilo. Eu nunca vi. Eu recebi uma cartinha da Visa falando assim, Rafael, analisamos o seu extrato bancário e vimos que você fez uma compra que você não poderia pagar. Então, nós entendemos como que é, às vezes a gente faz coisas que não está preparado, então não precisa pagar, fica tranquilo, tá? Deixa que a gente resolve para você. Nunca vi isso. E assim é o pecado conosco também. O pecado, ele sempre cobra, ele sempre bate a porta. E aí o pecado de Moisés apareceu. Acontece que no dia seguinte, após assassinar o rapaz, após assassinar o homem lá, não sei se era rapaz, homem, mas assassinar aquele rapaz e o enterrar, ele continuou andando ali no meio do povo, então estava começando uma revolução. Eu penso que na cabeça dele, ele pensando assim, estou revolucionando, já matei um, vou matar outro se precisar, vou libertar esse povo e agora está começando o negócio, eu sou o general, são 3 milhões de pessoas, 600 homens valentes, se a gente se levantar aqui, a gente vence qualquer exército. Eu conheço as histórias do que Deus já fez. Eu sei o que Deus fez com o meu povo. E aí ele foi no meio do povo. E aí ele viu uma situação parecida, mas diferente. Ele viu 2 israelitas brigando. E havia um que estava oprimindo o outro, estava batendo no outro. Então na primeira, ele teve a chance de ser um libertador. Agora ele teve a chance de resolver uma situação familiar. E ele chegou naquela situação, e o texto fala que ele perguntou, por que você está batendo? Por que você está castigando o seu irmão? E aí veio a resposta que Moisés não esperava.
que surpreendeu Moisés. Talvez você já passou por isso. Quando ele falou isso, o israelita olhou para ele e falou assim: quem você pensa que é? Foi na identidade de Moisés. Quem te colocou como líder sobre nós? Quem te colocou como juiz sobre nós? Quem você pensa que é? Eu imagino que o sentimento de Moisés de confiança, de libertador, de general, se transformou em pânico, se transformou em vergonha, se transformou em decepção. O povo que ele queria ajudar não entendeu o recado dele. E aí veio o quê? A conta do pecado, veio a fatura e veio a acusação. Por um acaso, você vai me matar como você fez com o egípcio? O pecado apareceu. E o texto fala que Moisés ficou assombrado. E ele pensou: agora tudo foi revelado, tudo apareceu. Eu achei que eu tinha escondido, certamente alguém me viu, certamente alguém viu onde eu escondi. A poeira, o vento soprou, a areia saiu e o pecado apareceu. E Moisés ficou em pânico e fugiu para o deserto. Acontece que quando o faraó ouviu isso, ele juntou a fome com a vontade de comer. Ele falou: agora é a minha oportunidade. Eu não consegui matar Moisés quando era criança, meu pai não conseguiu, mas eu vou matar. É a minha oportunidade de matá-lo agora. Vou acabar com essa situação, vou acabar com esse homem e vou acabar com esse povo também. Porque esse povo já está crescendo demais. Matei os meninos e continua crescendo, continua sendo próspero, continua fazendo as coisas de acordo com a vontade deles. E aí, nós podemos aprender um terceiro princípio com Moisés. Primeiro, ele identificou o seu chamado. Segundo, você tem que vencer o desejo da carne e não fazer como ele, não dar brecha para a carne. E a terceira e última coisa, ele confiou em Deus. Confie em Deus. Moisés ele teve que viver 40 anos no deserto para aprender a confiar em Deus. Por causa da sua atitude precipitada, por causa da atitude dele segundo a carne, ele deixou de viver o melhor de Deus naquele tempo para ele. Ele poderia ter vivido naquele tempo. Ele já tinha chama, ele já tinha o desejo, ele já tinha o treinamento, ele tinha 40 anos, ele estava ali com a idade certa para liderar, já tinha o respeito do povo, ele era um príncipe. Mas ele agiu segundo a carne e não confiou em Deus. E aí nós vemos depois, quando Moisés vai para o deserto, o cuidado de Deus sobre a vida dele. Moisés, há uma série de controvérsias, de contrapontos, de dualidades de visões na vida de Moisés. Era muito controverso. Ele era para ter morrido com 3 meses de idade, mas viveu até 120 anos. Ele nasceu como escravo, mas cresceu como um rei, como um príncipe. Ele era para ter vivido como escravo, mas teve uma riqueza ilimitada. Ele era para ter tido uma criação de escravo e teve um conhecimento de rei. Mas ao mesmo tempo, depois disso, ele tinha a força de um general, mas aprendeu a ser pastor de ovelhas no deserto. Ele tinha a riqueza do castelo, mas teve que aprender a se alimentar no deserto. Ele tinha o luxo de um príncipe, mas teve que viver 40 anos no deserto. E a principal delas, ele não era uma pessoa eloquente. Ele era uma pessoa, talvez, de uma fala tímida, de um pouco gago. Ele não era bom em palavras, mas ele falou com Deus. Já pensou? Você ser uma pessoa de poucas palavras, mas você falar com Deus? E aí quando ele falou com Deus, quando ele aprendeu no deserto a confiar em Deus, a viver na dependência de Deus, Deus falou com ele no deserto. E ali ele teve um encontro com Deus. E Deus falou: agora você está pronto. Eu vou conduzir o meu povo à libertação do Egito, do cativeiro. Esse era o seu chamado desde o início. Mas você não estava pronto. Mas você se precipitou. E aí, olha a diferença do tratar de Deus para o nosso tratar. Quando Moisés tentou resolver o problema, ele enterrou na areia e o problema apareceu. Quando Deus
libertou o povo do Egito, Deus enterrou todo mundo no Mar Vermelho. Ele enterrou todo o problema, ele enterrou todos os perseguidores, ele enterrou todo mundo. Não sobrou um egípcio guerreiro ali para ir atrás dele. Não sobrou um para contar a história e falar alguma coisa, porque foi Deus quem fez. O que nós podemos aprender com isso? Não importa a situação em que você esteja hoje, não importa o pecado que você tenha vivido, não importa a transgressão. Talvez você está lá desesperado tentando enterrar e puxando areia ali, e o vento soprando, e você cobrindo com mais areia. Entrega nas mãos de Deus, que quando Ele resolve, não sobra margem. Deus paga a fatura. Deus é que nem pai, né? Meu pai não, mas minha mãe é assim, né? Que minha mãe, eu ganho mais que ela, mas às vezes ela chega e diz: "Ô filho, eu estou vendo que você está meio apertado, deixa eu te arrumar um dinheiro aqui, né? Você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de comida lá na sua casa?" Ela dá. A minha mãe chegou ao ponto, ela só tem a casa que ela mora, e eu tenho o apartamento que eu moro. Ela falou: "Filho, por que você não vende a minha casa, o seu apartamento, para você comprar uma casa melhor para você? Eu alugo uma casinha para eu morar." Essa é a mãe. E assim é Deus. Deus é o único. Se a minha mãe faz isso, imagina Deus. Imagina Deus. Deus, Ele cuida de nós, mais do que uma mãe, mais do que um pai, porque Ele nos criou. Sabe esse chamado? Esse chamado que você tem, mas que talvez o seu pecado não tenha deixado você prosseguir? Talvez a acusação, talvez o jeito que você começou tudo errado. Começou tudo errado, não deu certo. E aí você falou assim: "Ah, não dá mais, deixa, não era esse meu chamado." É sim. Quando Deus coloca algo no seu coração, isso ferve. É o que diz lá em Atos, começa a ferver. E não importa a sua situação, Deus vai cuidar de você. Basta você confiar nele. Confie em Deus. Faça como Moisés, entregue tudo nas mãos de Deus. E é muito interessante que nós vemos que Moisés, ele já tinha 80 anos. Pensa, com 80 anos, foi quando ele foi ser o líder do povo, foi quando ele foi conduzir o povo para a vitória, foi quando ele foi tirar o povo da escravidão. E você, o que te impede? O que te impede? Enquanto você está aí tentando enterrar o pecado, cobrir o pecado, jogando areia em cima do pecado, as pessoas estão sendo escravizadas pelo pecado. As pessoas lá fora precisam de você, precisam do seu chamado. A sua família precisa de você, a sua empresa precisa de você, os seus amigos precisam de você. Eles precisam do Deus que está com você. Eles precisam. E você talvez tenha enterrado o seu chamado, enterrado e gastado tempo tentando fazer as coisas conforme a sua vontade. Feche seus olhos, coloque-se em pé. Chamar o pastor Jefferson para orar. Comece a orar nessa noite. Peça para Deus revelar para você. Talvez você está aqui e você não tem muita consciência do para que você nasceu. Qual o seu propósito de vida? Não é apenas trabalhar, estudar, comer, ter filho, fazer uma família e morrer. Você não foi colocado aqui para isso. Você tem um propósito de vida. E Deus vai falar com você nessa noite. Antes de nós orarmos, o Messias vai ministrar mais um louvor, e eu gostaria que, com o mesmo clima e espírito que nós chegamos até aqui, que Deus é real nesse lugar, nós louvássemos ao Senhor, e que você colocasse essas mesmas dificuldades, lutas, que foi tão bem colocado aqui à noite, que você colocasse isso diante de Deus, tá? Nosso culto já vai acabar. Não perca esse momento aonde Deus está presente. Por causa de 2, 3 minutos você vai querer sair. Não perca a oportunidade de entrar na presença de Deus por causa desses 2, 3 minutos.
ti. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Deus, é nisso que nós cremos, Deus. Cremos no Senhor, cremos na força do seu poder. Acreditamos, Deus, que nos rendemos ao Senhor, entregamos nossas dificuldades, nossas lutas. Acreditamos que se nós nos humilharmos e clamarmos ao Senhor, o Senhor virá sobre nós. Se nós ouvirmos o Senhor e fizermos de acordo com a ordem que o Senhor nos dá, nós podemos vencer essas dificuldades. Acreditamos, Deus, que nós não nos guiamos pelas vistas ou pelas circunstâncias das coisas que acontecem. Nós nos guiamos pelo Senhor. Nós nos guiamos pelo que o Senhor nos orienta, pela palavra do Senhor. E Pai, sobre essa noite, sobre esse lugar, nós queremos profetizar sobre o Teu povo, ó Deus. Profetizar sobre o Teu povo a comunhão do Senhor, a Tua mão estendida sobre o Seu povo, a vitória que vem do Senhor sobre as pessoas que Te temem, Pai, obedecendo o Senhor. Sabe, Senhor, o nosso coração diante das tantas circunstâncias se aperta. E isso não acontece nem com um ou com outro, é com todos. Mas também esse mesmo coração que descansa no Senhor se folga de alegria quando nós ouvimos o Senhor, quando nós nos depositamos diante do Senhor. E aí nós podemos encarar o mundo quando, como o Senhor diante daquele barco e a tempestade, o Senhor deu ordem ao vento e o vento se acalmou. Então, Pai, nessa noite nós pedimos ao Senhor: dá ordem à tempestade, Deus, dá ordem ao vento para que ela se acalme e nos oriente durante esta semana, durante a nossa vida, durante esses dias. Eu estava sentado ali e ouvi um irmão dizer como foi difícil esse ano. E parece que as expectativas são piores ainda. No entanto, Deus, nós não nos guiamos
pela vista, pelas circunstâncias, pelos boatos, pelas coisas que estão dizendo. Nós nos guiamos pelo Deus da eternidade, pelo Deus dos céus, pelo Deus do impossível, pelo Deus dos milagres, pelo Senhor Todo-Poderoso. E Deus, nós queremos reforçar isso no nosso coração, na nossa palavra para com o Senhor. Nós nos guiamos pelo Senhor, queremos fazer a Tua vontade, obedecer o Teu chamado, em nome de Jesus, Pai. E que o Teu Espírito faça a diferença entre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor, meu irmão? Quero que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus, amém?